Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do RPI Views. E como você viu na vinheta, hoje nós vamos falar sobre a coroação do rei Charles III. Comigo nessa cobertura, João Lucas Duarte. Olá, João, seja bem-vindo novamente. Oi, Luan, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer conversar com você e com os espectadores da RPI. Bom, após 70 anos de reinado da rainha Elizabeth II, Charles III se tornou o novo rei do Reino Unido. E o que esperar dessa nova monarquia, desse novo rei, João? Bem, o que esperar? É uma pergunta difícil de responder, né? Mas o que a gente pode notar são algumas coisas que o Charles já vem dizendo desde muito tempo. Em primeiro, ele não quer ser um rei tão estável quanto a sua mãe, né? Que passou mais de 60 anos no trono, mantendo uma postura firme de condução da família real britânica. Charles traz um ar de inovação, mesmo que pareça velho. Ele tem pautas muito atuais, como a questão da preservação ambiental, a qual ele vem falando aí muito antes disso ter se tornado um assunto nas mesas de discussão global. Charles também quer baratear os custos da família real. E isso começou, Luan, desde a coroação dele, porque vimos uma cerimônia singela e sem muitos exageros. Bom, sem muitos exageros, econômico. E será que isso pode ajudar na popularidade de Charles? Porque a monarquia está com uma popularidade bem baixa, né, João? Será que o que esperar dessa nova modernidade de Charles com uma visão para o futuro, já que ele engloba até com ele se preocupa muito com o meio ambiente? Pois é, depois de 60 anos de um mandato firme de sua mãe, Charles assume e traz consigo também uma discussão muito séria sobre o papel da família real dentro do Reino Unido. Grupos e movimentos cada vez mais se unem a pedido de uma mudança estrutural na política do Reino Unido. Deixar de ter um rei e começar a ter uma república funcional. Nada de monarquia parlamentarista. Está na hora de ter um presidente. É isso que esses grupos pedem. Charles, ele vai enfrentar esse grande desafio em seu reinado, que é de transição. Por sua idade avançada, é muito provável que Charles não governe mais de 30 anos, cabendo ao seu filho William continuar a trajetória da família real. Mas o que resta saber é se Charles vai realmente aproveitar esses próximos anos de reinado sobre os países da Commonwealth e realmente fortalecer a família real, que vem desde a década de 60 sendo bombardeadas por escândalos de dentro da própria família e também por questionamentos sobre os altos custos que manter uma monarquia traz para o Reino Unido. Charles tem uma proposta diferenciada da sua mãe, nos sentidos econômicos, mas mesmo assim é protecionista em relação ao que a família real representa para o Reino Unido. Mesmo tendo a maioria da população aprovando e concordando com a família real, os mais jovens, esses não concordam. E está aí o desafio do Charles: entregar para o seu filho um reinado que tenha ainda a maioria da população apoiando. Bom, e até porque 50% dos maiores de 18 anos no Reino Unido disseram que a coroação não deveria ser financiada pelo governo. Outros 32% disseram que sim, enquanto 18% não souberam responder, nem se sim ou nem que não. Na faixa etária entre 18 e 24 anos, 62% são contra a realização das cerimônias com dinheiro público. Até porque custou, assim, economizou bastante, mas não foi o suficiente. A coroação de Charles foi bem cara. E falando sobre
o futuro da monarquia, você falou que ele provavelmente, né, ele deve governar entre 15 a até 30 anos no máximo. Isso por causa da idade de Charles, já tem mais de 70 anos. A monarquia de 1900 até 2022, diversos reis e rainhas se passaram, foi uma monarquia conservadora. Com Charles, João, nós podemos ter uma expectativa de uma monarquia mais aberta, até mesmo não sendo tão rígida, né? Já começando pelo próprio monarca, que se casou pela segunda vez, e sim, palavras dele, o amor da sua vida. Agora, Rainha Camila. Temos duas coisas interessantes a notar sobre esse ponto, Luan. Em primeiro, o Charles tem uma trajetória progressista. Então você citou a rainha Camila, agora a rainha, né? Vemos aí que ele é progressista, mas conservador num sentido não muito positivo, que é o da traição. Porque o Charles, desde que noivou com a Lady Di, nunca escondeu, ou melhor, nunca soube esconder bem que o seu verdadeiro amor era Camila Parker. Então, ele foi progressista neste sentido, mas esta não é uma pauta dele, porque o tio-avô dele passou pelo mesmo problema. Então, a questão do divórcio para a família real é um tabu e que não foi resolvido, porque Charles só se casou com Camila porque a princesa Diana morreu. Então, esse ainda é um assunto pendente e que precisa ser visto. E mesmo com toda essa progressividade do atual monarca do Reino Unido, vemos o seu filho, o príncipe Harry, ser excluído de diversos momentos da cerimônia, incluindo a foto real. Lembrando que ele é o quinto na linha de sucessão, atrás do irmão e dos seus 3 filhos. Mas qual foi o real crime que Harry cometeu contra a família real britânica, além de jogar no ventilador tudo aquilo que lhe magoava há muito tempo? Mas o que nós sabemos é que a família real britânica não é apenas uma família, é uma instituição com cargos, funções e objetivos. E seus parentes são mais funcionários do que realmente familiares. Charles, ele tem 2 grandes desafios: salvar a monarquia britânica do fim e resolver um problema de família. Bom, a monarquia britânica só foi 1000 vezes conhecida graças à rainha Elizabeth II. Queira ou não, mesmo por estando mais de 70 anos como rainha, qualquer um que se perguntasse onde existe monarquia, iriam falar Reino Unido ou Rainha Elizabeth. Charles tem essa missão de não colocar fim à monarquia, para não acontecer igual na Rússia, né? Onde que tivemos o último czar antes dele ser morto. Mas será que com a popularidade dele e Camila, que é bem baixa entre os britânicos, até porque você falou sobre esse amor entre Charles e Camila, eles se amavam bastante, que ela foi até no casamento dele com a princesa Diana, né? Então isso é o que é amor, né? Pelos olhos deles. Mas, com a popularidade baixa, será que daqui a 15, 20, 30 anos, quando Charles não estiver mais entre nós e seu filho for o novo rei, será que a popularidade dele pode ser que suba um pouco ou não? Tudo que é novo chama a atenção. Isso é uma coisa verdadeira. Há uma efervescência na juventude, na rebeldia, que chama a atenção do público, chama a atenção de todos nós. Pare para pensar. O que é que nós fazemos quando ligamos uma TV? Nós buscamos as informações que nos interessam. Ou nós buscamos aquilo que nos enterte, mesmo as notícias. Os tabloides, as revistas de fofoca e hoje a internet
são um resultado dos nossos desejos humanos. Nós queremos ver brigas, intrigas, romances. É isso que move a humanidade há tanto tempo. Então, enquanto tiver, na minha percepção, Luan, polêmicas envolvendo a família real britânica, haverá família real britânica. Porque as pessoas, em sua maioria, vão dizer: nos deixar lá para ver até onde vai. O boom da família britânica, o boom do reinado da rainha Elizabeth II, foi justamente o caos do casamento do Charles com a Lady Di. E depois que tudo foi cessado, após sua morte, o casamento com Camila, ele foi esquecido. E quem veio à tona? Seus filhos jovens que se envolviam em polêmica, usando fantasias de nazistas e correndo pelado dentro de festa universitária. Isso bombava nos tabloides dos anos 2000. Posteriormente, mais recente agora, o príncipe Harry expondo os podres da família real britânica. Me faz pensar se isso não é proposital, sabia, Luan? Porque parece que toda vez que a família real dá uma congelada, vai ali para aquela geladeira da opinião pública, algo tem que acontecer, e geralmente de ruim, de bombástico, para que ela volte aos holofotes. Então, o que eu acredito? Que assunto tem. Só te cortando, desculpa. Até porque notícia boa da família real não interessa a ninguém, né? O que interessa é bastante polêmica. É claro, mas é assim desde sempre, né? Nós vemos aí, por exemplo, o Luís XIV na França, com aqueles shows irreverentes nos palácios, né, de pessoas e balés, e ele era um monarca exibicionista. Isso trouxe o quê? Revolta. Isso trouxe falação. Enfim, ele acabou morrendo, mas ele morreu fisicamente. Na história continua vivo até hoje. Veja que nós falamos agora dele. Então, é a prova real de que famílias reais hoje, elas têm muito mais um papel decorativo. Isso não é apenas uma coisa que eu estou falando, é um fato. Está escrito no papel. Função do chefe real, né, do rei da Inglaterra, do Reino Unido, é de Estado. Ou seja, é a pompa, é a representação, é o baile, é o chauzinho na varanda do castelo. Então, enquanto tiver assunto para render na opinião pública sobre a família real, seus desdobramentos, um casamento novo, um bebê que nasce, uma criança rebelde, isso aí vai durar com certeza. A questão principal que eu acho é o custo de manter essa diversão. Será que o Reino Unido está disposto a continuar com o alto custo para ter esse show de entretenimento? Tá aí uma pergunta. Bom, nós já vamos encerrar a nossa edição do RPI Views de hoje, mas só uma curiosidade, viu? Nem Charles III, nem Rainha Elizabeth II, e nem o pai dele, o pai da rainha, George VI, não eram para ser nem rei e rainha, né? Se não fosse o rei Eduardo renunciar para viver o seu grande amor com uma atriz socialite divorciada, que na época era um escândalo, né? Então, como você falou, desde os tempos bem antigos, há polêmicas na família real. João, para concluir, será que teremos novas emoções até final de 2023 com a família real? Será que teremos o quê? Eu não entendi bem o que você disse. Será que teremos novas emoções e polêmicas com a Ah, família real? eu não me resta dúvidas disso. 2023 reserva ainda muita polêmica para a família real. Os bastidores, eles podem em algum momento e a gente vai ficar sabendo, mas em público mesmo é possível ver. O que mais se falou na cerimônia de coroação do rei Charles? Foi sua coroa? Não. Foi o climão que ficou com o príncipe Harry sentado nos assentos do fundo e não aparecendo na foto oficial da família. E sua esposa ficando nos Estados Unidos com seu filhinho que fazia aniversário no dia do casamento do rei. E aí a polêmica vai girando, como por exemplo agora
a neta mais nova do rei, filha do príncipe Harry, foi batizada e ele não estava presente. E aí, será que ela recebe título de princesa ou não? A opinião pública já está de olho e a gente segue acompanhando isso. Estamos aqui, igual os britânicos e o resto da população mundial, aguardando novas informações e novas emoções na família mais vigiada que não é do BBB, e sim britânica. João, É muito verdade. obrigado por estar aqui conosco para falar sobre a coroação, né? O objetivo dessa edição do RPI Views não foi mostrar reportagens sobre a coroação, até porque passou em vários lugares, mas sim trazer uma análise, um ponto de vista mais diferente do que esperar da nova monarquia, porque há 70 anos atrás era coroada a Rainha Elizabeth II. Então, ou seja, movimentou muito as mídias sobre a nova coroação de um novo rei. Agora um rei com uma rainha. E os dois com a popularidade baixa, que pode ser que aumente ou não. João, mais uma vez, obrigado pela participação. Eu que agradeço, Luan. Bom, o RPI Views termina por aqui. Te esperamos em uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.